com minha astúcia. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pensando em tudo que falamos no decorrer das últimas aulas, falamos sobre poema, sobre cordel, sobre música nordestina, e a partir disso, eu resolvi falar sobre a variação linguística e o preconceito linguístico. Afinal, o que é a variação linguística? A variação linguística é entendida como um fenômeno comum e natural de uma língua que varia de acordo com seus fatores históricos e culturais dentro de uma comunidade, grupo social, o sexo, a idade e o grau de formalidade. Então, o que isso quer dizer? Uma língua ela vai variar em contato com os fatores históricos, com a cultura, com o grupo social, com a comunidade, com o sexo, com a idade, com o grau de formalidade existente em determinados contextos. Com base no que foi dito, existem muitos fatores para que a variação de uma língua aconteça. E são essas situações. Uma variação regional. O que isso quer dizer? Acontece de região a região, com o uso de suas expressões. Cada região, existem determinadas expressões que são só escutadas lá, só são ditas lá. Tipo, aqui em Alagoas, a gente tem muito costume de falar oxente, menino. Em outras situações, como os gaúchos, eles costumam dizer leite. Então, essas situações regionais, elas vão acontecer porque toda língua ela não é pura. Então, isso quer dizer que uma língua ela vai variar, ela vai sofrer transformações com as situações regionais. Uma variação histórica é quando uma palavra ela sofre declínio no tempo. Isso quer dizer que uma palavra que foi utilizada lá em 1900, hoje ela sofreu uma certa mudança, uma adequação de linguagem para que possamos utilizá-la de outra forma, mas tendo o mesmo significado. Um exemplo disso é a palavra você, que hoje é entendida como você, mas que antes existia vossa mercê, vosso ser, vosso ser. E hoje está você, mas na internet a gente usa VC e tem gente que fala você ou C. Então isso quer dizer que a palavra ela sofreu um declínio com o tempo. E o que é uma variação social? Uma variação social é quando observamos a linguagem nos grupos sociais. Existem diversos grupos sociais, os feministas, machistas, punks, o grupo social de gente que trabalha com informática. Então, todos esses grupos, eles vão mostrar um certo tipo de linguagem que se enquadre dentro dessa situação social. E uma variação situacional, ela quer dizer que em determinados contextos, com grau de formalidade ou não, a gente vai utilizar uma forma de linguagem. Isso a gente observa quando vamos ao médico, quando alguém vai fazer uma queixa na delegacia. Quando vamos ao médico, o médico tem que falar a respeito da situação técnica, o nome da doença, só que o nome técnico. E quando a gente pergunta a ele o que é, ele vai dizer o significado que a gente conhece, mas essa situação técnica tem que existir. Então, essa é uma situação situacional que é inserida em determinado contexto. A gente não vai falar com o juiz da mesma forma que a gente fala com um amigo, com um colega. Nas últimas aulas, a gente viu muita situação com a variação regional. Olha aqui, acontece quando observamos em alguns contextos o emprego de diversas expressões que só são faladas naquela região, por ordem cultural. Eu peguei a música ABC do Sertão, de Luiz Gonzaga, para mostrar justamente como acontecem essas situações. Tem gente que fala que é só a questão do sotaque, mas não. Essas situações diz respeito também até ao grau
de alfabetismo que a pessoa tenha, porque em cada região é entendido, a linguagem ela é entendida de uma forma, mas todos usam uma forma padrão de existência do português brasileiro. A gente estuda o português brasileiro, mas em determinadas regiões a gente fala certas palavras que só são ditas aqui. Aqui na música de Luiz Gonzaga, ABC do Sertão, existem as seguintes variações regionais. Veja, lá no meu sertão, para os caboclos ler, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é Lê, o S é Si, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Pissulone. O M é Me, o N é Ne, o F é Fê, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Observem que essas situações ela é comum aqui no Nordeste. Tanto E. Então, isso quer mostrar uma marca da variação regional. Não quer dizer que isso esteja errado dentro da linguagem, da gama da linguagem. Mas, para quem utiliza a linguagem padrão, vai sempre estar tendo um certo preconceito com esse tipo de linguagem. Vimos também uma marca de regionalismo no poema de Braulio Bessa. Eu peguei um trecho que diz mais ou menos o seguinte. O trecho foi do poema Coração Nordestino. As conversas de calçada, os causos de assombração, em riba de um caminhão, a mudança inesperada. Galinha bem temperada, sem usar tempero fino, quebrante forte, menino, pra benzedeira benzer. Veja, em riba, pra, benzer, essas são marcas regionalistas de uma linguagem, principalmente caracterizadas aqui no Nordeste. Em riba é a mesma coisa que de estarmos falando em cima do caminhão. Pra, que a gente só utiliza pra realmente na língua oral, que o certo é para, e benzer. A gente sempre faz aqui um apagamento da marca do infinitivo na palavra. Então, benzer no lugar de benzer. Vimos também marcas de variação regional na situação dos cordéis. Quando eu trabalhei o cordel com vocês, existem certas expressões que os cordelistas usam, já que eles tendem a utilizar uma linguagem mais coloquial e regional. E dessa vez agora eu peguei o cordel de Patativa do Assaré, que diz mais ou menos o seguinte: eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar. Nesse meu pobre recato, eu não pude estudar. No verdor da minha idade, só tive a felicidade de dar um pequeno ensaio em 2 livros do escritor, o famoso professor Felisberto de Carvalho. Veja, essas expressões elas são muito utilizadas aqui no Nordeste, principalmente por pessoas que não tiveram um índice de alfabetização muito elevada. Mas isso não impossibilita de que uma pessoa que leia, ela consiga entender o que é que está querendo ser dito através dessa situação. Lógico que para a gente que trabalha com a língua portuguesa, a gente tem que olhar com um valor de situação, um valor regional, de que existe essa variação de linguagem no Nordeste. Então, já que falamos sobre a variação linguística, vamos falar também sobre o preconceito linguístico. E o que é o preconceito linguístico? Ele é entendido como um juízo de valor negativo dado a todo tipo de variedade de uma língua, que dentro ela é considerada como a errada, a incorreta, tida como o menor prestígio, causando repulsa, discriminação, ódio e desrespeito. Então, o preconceito linguístico ele vai além
do pensamento só de erro. Ele pode causar discriminação, repulsa, ódio por uma língua, por uma região. Então, a situação do preconceito linguístico, ela é muito crítica e devemos observar que, já que a linguagem ela vai variar, uma língua ela vai variar, então a gente deve observar que essa situação de preconceito, esse juízo de valor negativo, ele deve ser repensado, porque ele acaba trazendo grandes prejuízos para uma formação de sociedade na situação da linguagem.